E agora sim, vamos para o comentário com Paulo Ferrinho, é o Data Vénia, 5 minutos a direito, e hoje vamos falar sobre normas penais em branco. Afinal, de que é que se trata, Paulo? Boa tarde. Olá, Emília, como estás? Boa tarde. A norma penal em branco não é algo que está para preencher na lei. Toda a norma está construída. Como sabes, as normas, sendo tu uma jurista também, não é? Todas as normas estão construídas de uma forma de instituição e de previsão. A instituição no direito penal é a pena que lhe é aplicada e a previsão não é mais do que o comportamento que o legislador decidiu tipificar que é antijurídica. Isto é, que há um desvalor, exatamente, é uma conduta que houve um desvalor para ofender a um bem jurídico. E há normas penais, que são estas normas penais em branco, há construções de tipos de crime em que a construção está feita de uma forma mais larga, isto é, que utiliza conceitos que obriga a recorrer a outras normas jurídicas, sejam de fonte paralela, leis, decreto-leis, exatamente por serem conceitos mais genéricos, ou seja, que não estão densificados em termos de conceito construído no próprio do Código Penal ou naquela norma penal. E, portanto, remete para outras normas, seja de paralelas, leis ou decreto-leis, ou até normas administrativas, regulamentares, que no sentido de preencher aqueles conceitos. Que não é uma lacuna. Que não é uma lacuna, é apenas, necessita uma completude, isto é, aquela norma para ficar completa, para ser preenchida, precisa de socorrer-se de outra norma jurídica que não está escrita no Código Penal ou naquela lei penal avulsa, para ter compreensão, para ser possível ser aplicada ao caso concreto. Podemos dizer que é algo que precisa ser preenchido. Exatamente, é como se tivesse algo que precisasse de um conceito que se precisasse de traduzir. Porquê? De ser traduzido para ser aplicado. Porquê? Porque as leis, eu recordo, as leis penais não permitem duas coisas que permitem as outras leis no direito civil ou direito administrativo. No direito penal não é permitida a analogia. Portanto, daí a lacuna. As lacunas no direito civil são quando existem leis escritas prévias e anteriores, o juiz pode criar uma norma específica que se aplicasse ao caso concreto, que se chama o princípio da analogia, isto é, analogamente vai construir algo que para ele, segundo a norma de experiência e a razão de ciência, poderia responder melhor à justiça, à melhor resolução da lide. Isso chama-se analogia. No direito penal não é possível. Também não é possível outra coisa, que é a interpretação extensiva, isto é, a utilização mais subjetiva da interpretação para além do que aquilo que é a literalidade ou que é o espírito do legislador. Portanto, não é possível. Só é possível, mas no direito há sempre exceções. No direito penal, na analogia, é possível a exceção de duas formas, que é quando faça afastar a culpa ou diminuir a pena, portanto, algo que beneficie o arguido, uma lei que seja mais favorável ao arguido, ou então que seja um meio de interpretação mais seguro e que leve à aproximação da verdade material, isto é, aquela que se aproxime mais aos factos que foram cometidos na realidade. Não é possível quando é para agravar a pena, isto é imediatamente afastado, ou quando para integrar a lacuna de um crime legalmente previsto, isto é, havendo lacunas, estar-se a ir a buscar outra coisa qualquer que não está prevista e é manifestamente ilegal, inconstitucional, por violar o artigo 29 da Constituição, que chama o princípio da legalidade da atividade penal. E, portanto, isso não é possível. Há vários autores que têm falado sobre isso. Há um que eu acho muito giro, que é o Bidding, que diz que as leis penais em branco seriam como corpos errantes à busca da sua alma. Não é? E visto que a autoridade responsável pela completação deverá preencher o resto em branco da lei. Isto é, temos uma casa, temos um edifício uma casa que é o direito penal, aquela norma penal, e depois vamos à procura dos móveis para preencher aquela casa. Portanto, é isso que é o direito, é isso que serve as normas penais em branco. E isto, porque é que são construídas estas normas um pouco mais abrangentes, ou que têm uma latitude maior, que vai para além do próprio Código Penal? Tem um objetivo concreto. Tem um objetivo. Qual é o objetivo?
Porque como nós vivemos numa sociedade dinâmica, estamos permanentemente a mudar, as regras sociais E o direito mudam. tem de acompanhar, Então, não é? a forma do direito estar permanentemente atualizada, a dinâmica do direito, se ter uma interpretação mais atualista, então é muito importante haver estes conceitos mais abrangentes, porque assim não faz desatualizar a lei mais rapidamente. Porque se nós tivermos conceitos mais estritos, mais denotativos, que é apenas um só conceito, Vai apenas apertar. facilmente com a dinâmica da vida social fica Desatualizado. caduca, desatualiza-se, fica-se uma lei, como chama-se uma lei vetusta, uma velha, portanto sem atualização, portanto, e é por isso que se utiliza esta questão. No entanto, há alguns pensadores, o Faria Costa, que é o pai do nosso Código Penal, diz que é importante lembrar desta questão, que diz que o que o legislador devia procurar era criar tipos de crimes que apresentassem no limite insuscetíveis de qualquer interpretação, isto é, que fosse fácil a sua aplicação, a literalidade fosse suficiente para resolver o caso. E diz ainda mais, diz que ou talvez que a eventual leitura interpretativa se reduzisse ao valor da unidade, que só houvesse uma única leitura, porque isso é que o direito penal, como contém conta de direitos, liberdades e garantias, e obriga que a lei seja escrita, certa, prévia e estrita. Portanto, são estes 4 brocados que devem ser, quando são feitas as leis, devem ser, sobretudo as leis penais, devem ser respeitados, que é estrita, que é muito concisa, apenas de uma interpretação, unívoca na interpretação, certa, que não houver dúvidas quanto à interpretação, e escrita, que é só se aceita aquilo que está previamente, e previamente publicado, e escrita para que toda a gente tenha acesso e saiba. Relativamente a esta questão, é importante perceber que, para não alugarmos muito mais, que existem técnicas de legística, não sei se ouviste falar, legística é a ciência da construção das leis, é assim que se chama, pronto. E essa legística em Portugal também tem um quadro orgânico, uma lei prévia habilitante, tudo no Estado, que é o direito do princípio da legalidade do direito administrativo, que diz que o Estado só pode fazer algo se tiver uma lei habilitante, portanto, para mesmo na construção das leis e a forma como elas são construídas obedece a uns critérios muito fortes, balizados e objetiváveis que estão na lei. E essa lei chama-se, não sei se já ouviste falar, chama-se Lei Formulária. É uma lei que é a Lei 74/98 e explica quais são os requisitos que devem ser observados pelo Governo, pela Assembleia da República, ou também no Governo, que quando faz os decretos, os despachos e todas as leis e os documentos, as normas legais habilitantes. Tem que ter por base. Exatamente, tem uma questão que se chama, que ainda é hoje utilizado, que é o regimento do Conselho de Ministros do 19º Governo, que criou um regimento que diz o que é a resolução do Conselho de Ministros de 29 de 2011, que fala como se faz. Portanto, eu trago aqui, que é curioso, que a maior parte dos nossos senhores deputados ou membros do governo às vezes esquecem-se destes princípios fundamentais da construção das leis, dos decretos-leis, dos regulamentos, dos despachos. Esquecem-se ou desconhecem? Ou desconhecem. E diz assim, eu trago aqui que é, o artigo 14, chama-se legística formal, isto é aquilo que se deve utilizar. Artigo 14, clareza do discurso. Deve ser, que é, as frases devem ser simples, claras e concisas. E não deixar dúvidas. Para não haver dúvidas, não é? O nível da língua a utilizar deve corresponder ao português não marcado, produzido pelos falantes, escolarizados designadamente o português padrão. Isto é, deve ser entendível pela maioria da população. Deve ser evitada a utilização de redações excessivamente vagas, apenas utilizando conceitos indeterminados, quando estritamente necessários. Outra questão. Aqui, as regras devem ser anunciadas em voz ativa. O artigo 15, por exemplo, não deve ser utilizada a linguagem discriminatória, deve-se naturalizar a linguagem para não haver feminino e masculino, tentar ser o mais abrangente possível. Uniformizar as expressões e conceitos. As expressões e conceitos a utilizar no ato normativo devem ser utilizados com o sentido que tem no ordenamento jurídico. Isto é para não haver alçapões para alguns dos senhores advogados que estão a fazer as leis
na Assembleia da República, e depois já sabem os alçapões para nos escritórios onde eles estão a trabalhar poderem utilizar, que é algo que é perfeitamente inaceitável, ou, na minha opinião, eticamente reprovável. E depois, por exemplo, em relação às expressões estrangeiras, como toda a gente gosta de utilizar, as expressões, sobretudo as expressões anglicanas, do inglês os latinórios, diz assim o artigo 18. O uso de vocabulários em idioma estrangeiro só é admissível, que é uma condição, só é admissível quando não existe termo correspondente na língua portuguesa. Mas toda a gente está a barrar disso. Toda a gente está a barrar disso. O nosso vocabulário é muito vasto. É muito vasto, portanto, só se utiliza brocados estrangeiros, palavras estrangeiras, idiomas estrangeiros, se nós quisermos. Porque a própria lei, a própria legística formal manda não utilizar. Para quê? Para que seja entendível toda a lei, porque seja entendível por qualquer pessoa mediana. Exatamente, mediana. Há um professor de Direito, até por causa do meu professor, que é o André Lamas Leite, que é da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, que é um professor do Direito Penal, um consagrado. Fez um artigo científico muito engraçado, que se chama Direito Penal, Linguagem Juridisquês, que foi publicado em 2020, um artigo científico, onde ele vem falar sobre esta coisa. Começa por até recordar o Beccaria, que é um criminólogo muito conhecido, o pai da criminologia, então vem dizer que quereis prevenir os crimes? Fazei que as leis sejam claras e simples. Portanto, quanto mais simplicidade e clara for, mais é entendível, mais abrangente é o entendimento pelas pessoas ao lerem aquela tipificação. Claro, e com o entendimento, essas próprias pessoas também podem evitar... Pronto, entra então no princípio da prevenção geral. As pessoas sabem que aquele comportamento, se o tiverem, vão ser penalizados criminalmente. Claro. Ele vem dizer também que a plena concretização do Estado de Direito Democrático e social, como está na nossa Constituição, exige da parte com quem ele lida com profissão, sobretudo os juristas, né, os magistrados, seja do Ministério Público, sejam os juízes, os advogados, os notários, claro. Os solicitadores, toda essa área jurídica, e sobretudo o legislador, um cuidado acrescido, uma espécie de constante vigilância no sentido que não se perca o norte e não nos iliemos em fórmulas opacas e vazias, que podiam ser ditas de modo compreensível, com fitos conscientes ou inconscientes de pedantismo, de afirmação de classe, ou mesmo de obtenção de rendimentos por sete ilícitos, que é essa questão de aproveitar as lacunas, mas que se afastam dos destinatários das normas jurídicas, isto é, vão criar quase um nicho só para juristas, em que os juristas são os únicos que têm o descodificador daquela própria linguagem. Para isso é que serve o database. E 5 minutos. Já lá foram. É só para dizer alguns exemplos, para acabar com a curiosidade. Por exemplo, crime do infanticídio, o crime que é do Código Penal 136, fala de influência perturbadora. Isto é uma norma penal em branco. Pronto. O artigo 150, que é intervenções e tratamento médicos, vem, segundo o estado de conhecimentos e da experiência da medicina, se mostram indicados e levados a cabo de acordo com a Legis Artis. Quem ler isto não entende, portanto nada está aqui identificado que é a Legis Artis. Crime sexual, abuso sexual de crianças, ato sexual de relevo. Ficamos todos a saber a mesma coisa. Crime de furto, subtrair coisa móvel ou animal alheio. O que é uma coisa? Tem que se ir depois ao Código Civil. E por último, administração danosa. Quem infringindo intencionalmente normas de controle ou regras económicas de uma gestão racional. Emília, que é uma gestão racional. O que são regras de uma gestão racional. Se recorrermos a outras fontes de direito, exatamente, eram inaplicáveis estes artigos do Código Penal. E já passaram 5 minutos. E já passaram os 5 minutos e agora só te ia pedir, passaram 5, passaram mais de 15. Segundo a informação que tive há pouco. Vamos falar normal. Muito rapidamente sobre a inauguração do monumento em homenagem às vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande, que está marcado para dia 27 de junho. O Presidente da República soube através da comunicação social. Que interpretação é que fazes? Achas que é mais um caso entre António Costa, Presidente da República? Ou... Não, eu acho que a vida pública está tão abespinhada,
está tão crispada. Que agora qualquer Facto, esquecimento, algum lapso, ou alguma falta de, se calhar até falta de iniciativa, vai-se servir sempre para que introduzir ruído nas relações institucionais entre o Presidente da República e o seu Primeiro-Ministro, ou entre o seu Primeiro-Ministro e os ministros do seu governo, ou entre os ministros do seu governo e a oposição. Nós temos que perceber que a política não é isso. Sabes perfeitamente que Marcelo Rebelo de Sousa esteve muito ligado a E este esteve lá, caso, logo quando aconteceu a tragédia de Pedrógão Não Grande. achas que seria de bom senso o Governo convidar o Presidente da República a estar presente nestas conversações? Ainda que ele não possa estar, porque pelos vistos vai estar em Itália nesse dia. Sim, aquilo que eu acho é que existem mecanismos institucionais para resolver essa questão. O Sr. Primeiro-Ministro, todas as quintas-feiras, vai falar com o Sr. Presidente da República, porque ele responde, segundo a Constituição, perante o Presidente da República. Provavelmente, nessas conversas semanais, o Sr. Presidente da República pode, se achar que houve uma menos lisura, houve menos respeito institucional por parte do próprio Primeiro-Ministro, deverá questionar o seu Primeiro-Ministro qual foi o motivo, o contexto e qual é, de facto, se existe ou não, formas de ultrapassar esse tipo de crispação. Agora, aquilo que eu acho, e que é importante, né, é que todos tenhamos noção que a política não é isto. A política não é as tricas e o mau olhado que se faz entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República ou entre alguns membros do Governo. A política não é isto. A política é conseguir resolver os problemas concretos da população. É saber, temos um problema grave de habitação, como vamos resolver? Temos um problema grave na mobilidade. Mas também convém um bom relacionamento entre instituições, não é? Ajuda muito, mas ajuda que a imagem que é transmitida pelos políticos, sobretudo aqueles que têm os mais altos governantes da nação, ajuda que o povo se identifique com as regras, entre as regras e o respeito institucional que têm uns pelos outros. Isso ajuda, sobretudo, a credibilizar e dar mais confiança dos eleitores aos seus eleitos. Agora, mas isto também é fruto de uma comunicação social muito predatória. Não nos podemos esquecer, não é? Nós temos uma comunicação social que anda permanentemente à procura da falha. E muito mais agora E eu redou sempre o mesmo exemplo. Que é, o governo pode fazer tudo, é como uma parede branca. O governo é uma parede branca. Então, de repente, por um azar, alguém escorregou e com uma caneta pintou uma bola preta naquela imensa parede branca. Todos os jornais apenas vão destacar aquela pinta preta. E não o resto da parede. Esquecendo-se que todo o trabalho feito, tudo aquilo que é a imensidão de responsabilidades e competências e, sobretudo, aquilo que é mais importante, que é quais são os instrumentos que os políticos têm, que o governo tem, para poder-nos ajudar a nós a construir um país mais desenvolvido e que, sobretudo, que responda melhor às exigências do povo português, porque nós queremos melhores salários, um trabalho mais digno, uma capacidade de sermos felizes num país que todos gostamos. Uma melhor vida. E uma melhor vida, não é? Isso é um slogan agora de um partido político. Exatamente. Isso é uma vida boa. É assim, para um novo slogan do Bloco de Esquerda que fez eleger a sua nova presidente. Portanto, eu dizer para uma vida boa, é dizer uma vida mais tranquila. É isso que eu E é com essa tua mensagem que ficamos, Paulo Ferrinho. Obrigada. Até à próxima semana.